Convido você hoje ao texto de Lucas. Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas capítulo 23, verso 46. Gostaria de dividir com você nessa noite uma igreja de jardim e de cruz. Uma igreja de jardim e de cruz. Vou citar aqui muitos textos para você, e eu espero que você, ao chegar na sua casa, você leia os textos, porque eles são o plano de fundo daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, ok? Depois que nós lemos, melhor dizendo, Lucas 23, 46, você vai pular para João 19 e vai manter a sua Bíblia aberta lá em João 19. Mas primeiro, nós vamos ler Lucas 23, 46. Palavra do Senhor assim nos afirma. Jesus bradou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Jesus bradou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos uma vez mais. Pai querido, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio. Tua, Senhor, são as nossas vidas. E rendidos completamente ao Senhor nós estamos. Ávidos, ó Pai Celestial, pela Tua palavra. Ávidos por sermos transformados por aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. A certeza que temos, ó Pai, é que nós não vamos sair deste ambiente da mesma forma que nós chegamos. A Tua presença, Senhor, já nos envolve. A Tua palavra já está sendo ministrada aos nossos corações. Temos contemplado, ó Pai, os testemunhos. E agora, Senhor, uma vez mais, rendemos a Ti nosso interior por completo. Coração, mente e vontade, dobramos diante do Senhor. Que o Senhor nos ilumine através da Tua soberana palavra. Quanto a mim, Paizinho, eu me silencio para que Te apoderes, ó Pai, de minha garganta e meus lábios. E fale, ó Pai, com os Teus filhos nessa noite. Assim, Paizinho, oramos em Jesus. Amém e amém. Bom, eu tenho certeza que uma das grandes viagens que você quer fazer na vida é conhecer Jerusalém. É conhecer Israel. Não? É óbvio que nós queremos pisar na história. Nós queremos andar pela terra que Jesus andou. Tudo bem, você deve estar com medo por conta lá da faixa de Gaza e tudo mais. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas um dos pontos que eu gostaria mais de ver em Jerusalém, quando eu for lá, e há de ser em breve. Obrigado, igreja, abençoa a vida do seu pastor. É a chamada Via Crucis. A tradição católica diz que a Via Crucis é o caminho que Jesus percorreu até o Gólgota. Ok, junta-se relatos bíblicos, junta-se relatos históricos, junta-se questões ali para traçar mais ou menos o trajeto de como seria a cidade naquela época, para como ela é hoje, por onde Jesus teria passado. E até mesmo tem alguns marcos ali que a tradição coloca. Mas sim, seria muito interessante caminhar tendo a visão que Jesus tinha. Por quê? Porque tantos relatos quanto a história vai demonstrar que Jesus caminhava em direção ao Gólgota, ao Monte da Caveira. Então Jesus contemplava com seus olhos aonde ele seria crucificado. E quando nós falamos de uma igreja de cruz, nós falamos justamente disso, uma igreja que não perdeu a cruz de vista. Uma igreja que sabe que está a caminho da cruz. Não estou exagerando. A nossa renúncia só vai levar-nos a um caminho, a cruz. Não há outro caminho para nós. Nós renunciamos dia após dia a fim de estarmos na cruz. O próprio Novo Testamento vai nos afirmar isso, as próprias epístolas vão nos afirmar isso. Se com Cristo fomos crucificados, com Ele seremos ressurretos e glorificados.
É por isso que nós não podemos perder a cruz de vista. Uma igreja que não perde a cruz de vista. O que deveras é a cruz? A cruz é um instrumento usado na crucificação. E a crucificação era a pena máxima aplicada pelo Império Romano. Mas não era algo novo. O algo novo que o Império Romano colocou foi a flagelação. O que é o flagelo? As chicotadas. Ou seja, os murros. Ou seja, tudo aquilo que vem antes. E detalhe, a crucificação, ela era uma morte dada a um escravo, ok? Por isso que ela era tão cruenta. Por isso que, a palavra mais uma vez nos afirma, que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Porque realmente a crucificação era uma maldição. Muitos morriam pelo caminho, morriam nas chicotadas, o famoso flagelo romano, né? Aquele chicote de 3 pontas de couro, que na ponta tinha pedaço de metal, pedaço de osso, e quando aquilo passava pela carne, você já imagina o que não acontecia, né? E aí era comum dar-se ao prisioneiro uma quarentena, 40. Imagina essas pontinhas, suponhamos que um chicote tivesse 3 pontas, 40 vezes 3 já são 120 cortes. Olha o tanto de dor que era colocado em quem era crucificado. E não obstante, ainda tinha zombarias, ainda com Jesus em específico, teve a coroa de espinhos, teve o manto que foi colocado sobre suas feridas abertas e depois arrancado, teve as cusparadas. Agora você está entendendo por que eu queria passar pela Via Cruz? Para de alguma forma, nessa minha mentalidade humana, pensar por que Jesus não parou no meio do caminho. Apesar que eu já tenho essa resposta. Foi por mim e por você que ele não parou no meio do caminho. Mas essa visão, com certeza, ampliaria o que nós enxergamos da cruz. Mas a cruz também significa para nós uma aflição ou prova severa. Então, quando o Senhor Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus está usando, sim, a cruz como exemplo, mas também está querendo colocar a aflição e provação severa, que é ser filho de Deus nesse mundo. Porque para nós é algo fácil de se entender. O mundo nos odeia. Você não faz parte do mundo. Por isso que o mundo quer expelir você como se você fosse algo que infecta. Para não dizer a palavra com C, para não te dar gatilho. Como se fosse um organismo vivo que está causando mal. É isso que o mundo quer fazer conosco. Por isso que o mundo nos odeia. Por isso que nós somos afligidos de todos os lados. Por isso que sim, a nossa vida torna-se uma via crucis. Todo dia a caminho da cruz. Mas nós não podemos perder a cruz de vista. Um grande problema nosso é que, por vezes, temos perdido a cruz de vista. E aqui eu faço uma pergunta para você. Já que a temática de hoje é uma igreja de cruz, de jardim de cruz. Igreja, onde foi que abandonamos a nossa cruz? Aonde foi que os flagelos desse mundo, a aflição desse mundo, começou a colocar medo na gente? Aonde foi que no mundo tereis aflições, perdeu efeito em nós? Sim, nós precisamos ser reconhecidos como o povo da cruz. O povo que não tem medo de sacrifício. O povo que não tem medo de renúncia. Porque o nosso maior exemplo fez tudo isso. Se renunciou. Se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Não é simplesmente para carregarmos um símbolo no peito, ou simplesmente colocarmos uma ambiência. Precisamos entender uma vez mais, ressignificar em nós a cruz. Onde foi que você abandonou a sua? Será que você escondeu a sua em algum lugar?
Será que você está se tornando um agente secreto de Deus? Um 007 que somente Ele sabe? Nós não fomos chamados para isso. A Via Crucis, ela vai mostrar para nós alguns personagens que entenderam o que é ser cruz. O que é não perder a cruz de vista, melhor dizendo. E esses personagens vão trazer algumas verdades para nós hoje do que é ser uma igreja de cruz. Vamos a essas verdades? Só faço aqui um adendo que eu fiz às 17 horas. Por vezes eu vou falar muito você. Mas quando eu estiver dizendo você, eu estou me incluindo nesse você. Tá ok? Só porque essa palavra tá. Então vamos às verdades. Primeira verdade. Uma igreja de cruz carrega a dor, não importa de quem. Uma igreja de cruz, uma igreja que não perde a cruz de vista, carrega a dor, não importa de quem seja. Lucas capítulo 23, verso 26 vai dizer assim: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. O primeiro personagem que não perdeu a cruz de vista, o primeiro personagem que nos ensina sobre o que era uma igreja de cruz é justamente Simão o Cirineu. Sabe quem é Simão o Cirineu? Nem eu. E não é porque eu estudei, não. É porque justamente isso, os estudiosos vão colocar que era um Simão da cidade de Cirene. Só que Simão era igual ao nosso José, era um nome completamente comum. Então, ele estava dizendo assim, era José da cidade tal. Mas quantos José da cidade tal havia? Então foi um personagem aleatório que os romanos, o texto que está falando, os soldados agarraram e forçaram a carregar a cruz de Jesus. O texto de João, que eu pedi para você manter aberto, ele vai dizer assim, que Jesus carregou a cruz. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala que Simão Cirineu o ajudou a carregar. Não há conflito aqui, tá ok? Vide a explicação que vem agora. Exigia-se que os prisioneiros condenados carregassem a pesada viga, que era a viga horizontal da sua cruz, e levasse até o local da execução. Olha o relato de Jesus. Jesus estava exausto após uma noite sem dormir e severamente ferido e debilitado por ter sido açoitado, fora tudo aquilo que eu já narrei aqui para você, e foi incapaz de prosseguir. Foi nesse momento que os guardas pegaram um José da vida e colocaram para carregar a cruz de Cristo. Tá. Você vai falar assim, mas peraí, nós estamos falando de igreja, aí um qualquer carregou a cruz do mestre. É esse o detalhe. Para ele, era um peso que não era responsabilidade dele, mas mal sabia ele que ele estava aliviando as dores do Salvador do universo. Hoje nós como igreja somos chamados a ser este Cirineu, a suportar as dores de quem quer que seja. Sabe por quê? Talvez ele seja seu irmão e você não sabe. Talvez ele seja um eleito de Deus espalhado aos quatro cantos da terra e você não sabe. Esse relato aqui também mostra, uma vez mais, a humanidade de Jesus. E humanidade essa que é confirmada em Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, à cruz que carregamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, isso aqui é espetacular, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, aflição, dores, agonias, seja lá o que você quiser colocar,
mas não pecou. Suportou tudo. Aí eu, alecrim dourado de Jesus, não vou conseguir suportar a dor do meu irmão. Isso é doloroso para nós. Sabe por que a gente não suporta a dor do outro? Pois pensamos que a nossa dor é maior do que a dele. Você conhece esse tipo de pessoa. Você conhece. Mas eu vou narrar ela para você. Você chega para ela e fala assim: olha, essa noite eu não dormi. Essa noite eu não dormi. Aí ela fala assim: e eu, que estou há 1 mês sem dormir? Pode trocar aí, eu peguei uma noite de sono, mas você pode trocar aí pela dor que você quiser. O que essa segunda pessoa está demonstrando é assim: cara, a sua dor é pequena, a minha é maior que a sua. E se nós somos essa pessoa, é por isso que a gente não suporta a dor do outro. Porque a gente olha para o outro e diz assim: a minha é pior do que a dele. Tipo, eu não posso te ajudar porque eu estou sofrendo mais que você. Balela. Balela. Sabe por que também a gente não suporta a dor do outro? Porque, isso aqui é... Porque julgamos que ele precisa aprender com essa dor. É o famoso bem feito. Eu olho para a dor do outro, em vez de me compadecer com ela, eu digo bem feito. É bom para você aprender. Isso é ser igreja? Nunca. Porque aquele que nos tornou igreja, ao contrário de pisar na dor do outro, suportou a dor do outro. Tanto que um dos menores versículos da Bíblia, ele carrega o peso de todo o universo nele. João 11:35 nos afirma que Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia diz que Jesus chorou, pequenininho, e todo o universo estava contido naquelas lágrimas. Porque naquele momento, ele estava chorando sim, por Lázaro, mas também por Marta, por Maria. Estava chorando pelos pecadores, por aqueles que ele viu de Jerusalém que mata os profetas. Chorando por mim e por você. As lágrimas que ele derramou no Getsêmani. Ele suportou a minha e a sua dor. E olha que a dor dele era infinitamente, insuperavelmente maior do que a minha. Maior do que a sua. Uma igreja que não perde a cruz de vista, suporta a dor de quem quer que seja. Não importa quem é, está doendo, eu estou aqui para te ajudar. É isso que uma igreja de verdade faz. Quantas vezes você já não chegou lá no seu serviço e pensou dessa forma, né? A minha é pior do que a dele. Ah, mas ele é chefe. Ou pegar no nosso ambiente, né? Ah, mas ele é o pastor. Sim, sou homem de carne e osso como você. E se está doendo para mim, por favor, me ajuda a carregar minha dor. Não é isso que nós estamos fazendo com o nosso pastor agora? Está lá doendo. A gente está aqui carregando ele em oração. A gente precisa parar de ser um pouco cri-cri, para não dizer a palavra que eu queria dizer. Igreja, pare de medir a dor dos outros. Comece a ajudá-los a suportar elas, até que elas sejam curadas. Dor não é para ser medida, dor é para ser curada. Então, enquanto a dor não é curada, suporta. Põe a cruz do outro um pouco e põe no seu ombro. Vamos fazer uma interação rápida aqui. Pergunta para quem está do seu lado: a sua cruz está pesada? Qual que é a resposta aí? Com certeza deve ter um sim, né? Agora você que perguntou para ele diz assim: deixa que eu carrego ela um pouquinho para você. Uma igreja de cruz, uma igreja que não perde a cruz de vista, suporta a dor de quem
quer que seja. Vamos suportar as dores, igreja? Segunda verdade, que uma igreja de cruz carrega. Uma igreja de cruz assume o papel de família a quem precisar. Uma igreja que não perde a cruz de vista assume o papel de família a quem precisar. Verso 26 e verso 27 de João 19. Se você está com a sua Bíblia aberta, vem comigo. Quando Jesus viu ali sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. O personagem que é inserido aqui é quem? João, o autor do livro que você está com ele aberto aí. E olha que emblemático. Dos 11, só João ficou diante da cruz. O Pedro grandão, que disse que não ia abandonar Jesus. Tiago, André, tantos outros, ó, linha na pipa. João estava lá. Tanto é que o texto de João narra mulheres que estavam diante da cruz. E só João como discípulo do Senhor. Mas é claro, é a providência divina. João tinha que estar lá. Sabe por quê? Porque a família de Maria estava morrendo. Que isso, pastor? Maria tinha outros filhos. Maria tinha outros parentes, sim. Mas na cultura da época, na cultura hebreia ali, o filho mais velho era o responsável, na ausência do pai. E fica evidente para nós que aqui José já havia falecido. Então a responsabilidade era de Jesus. Então tudo aquilo que Maria tinha como apoio, tinha como família, tinha como sustento, agora estava pendurado numa cruz. Mãe, pensa nessa dor. Pai, pensa nessa dor. O filho, o nosso amado Salvador, mesmo envolto a dores, não esqueceu de sua família. E tanto é que a responsabilidade dele passou para o mais novo de todos os discípulos, João. Não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para os mais velhos, foi para o mais novo. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: olha, João, ela está precisando de uma família. E estava dizendo para Maria: Maria, aceite ser família de João. Quantas pessoas existem no mundo precisando de uma figura paterna? Precisando de uma figura materna? Precisando de um irmão mais velho para orientar o caminho? Precisando de um tio, de um avô? E você, igreja, vai ser o quê? O filhinho mimado? Ou nós vamos assumir essa responsabilidade? Nós aqui temos esse costume, né? De família, de pais espirituais. Nós entendemos isso perfeitamente, mas eu disse isso à classe de integração e vou dizer isso aqui abertamente a você. Eu não sou o seu pai. Eu sou o pai do Natan e do Noah. Mas se você precisar de um pai, conta comigo. Eu quero representar esse pai para você. E essa é minha função aqui enquanto pastor. Representar a paternidade perfeita, que é a paternidade do nosso pai. É por isso que a gente até brinca, né? Eu não quero que você me chame de pai. Ô pai, para cá, pai, para lá. Não, não, não. Eu continuo sendo Rodrigo, eu não ganhei um prefixo no meu nome. Não ganhei. Tá bom? Mas se você precisar de um ombro amigo para carregar a sua cruz, conta com o meu. Se você precisar de um pai para puxar a sua orelha, estou aqui à sua disposição. Porque uma igreja que não perde a cruz de vista, assume o papel de família. De quem quer que seja.
E sabe por que a gente não considera o outro família? Agora vai doer. Porque já estamos cheios de responsabilidade. Nossa! É trabalho, é família, é sonho, é isso, é aquilo, é aquilo. E pega a mão do irmão, escreve no caderninho e só soma a responsabilidade. Nesse púlpito, na última quinta-feira, pastor Jonas fez uma advertência do céu para nós, falando sobre ativismo. Nós precisamos ser uma igreja ativa, não uma igreja ativista. Ok? Por que a gente não pode ser uma igreja ativista? Porque a gente precisa assumir alguns papéis. Um órfão, uma viúva, uma criança. Aí a gente coloca a nossa responsabilidade. Não, eu já tenho responsabilidade demais. Não, você tem preguiça demais. Não assumimos, não consideramos o outro família pelos traumas que a nossa própria família nos causou ou nos causa. Eu ser pai? Jamais. Olha o que o meu pai fez comigo. Eu ser mãe? Jamais. Olha o que a minha mãe faz até hoje. A gente projeta, a gente externa os nossos traumas. E nos esquecemos dessa narrativa aqui, ó, Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 26. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Somos família, amém? Nós não somos uma empresa, nós não somos uma corporação, nós somos família. Então, se dói em um, é para doer em todos. Se um é exaltado, a alegria em todos, inclusive aqueles que você não conhece. É por isso que você precisa assumir a responsabilidade. Foi o que João fez com Maria. Quantas Marias estão aí precisando de Joões? Quantas mães precisam de um filho para cuidar dela? Quantos filhos precisam de um pai para cuidar dele? Eu, como igreja, preciso assumir essa responsabilidade. Igreja, se temos a Deus por pai, paremos de escolher irmãos, amém? Ah não, o Rafa é meu irmão. O Davidson é meu irmão. O Naldo é meu irmão. O Rian é meu irmão. O Helder não. O Ananias não é. Espera aí. Todos são filhos do meu pai. E eu vou ficar escolhendo irmão? Assumamos a responsabilidade de sermos família. Precisamos assumir a responsabilidade. Qual é a figura lá no seu serviço, lá na sua casa, no meio dos seus amigos que você precisa assumir? Talvez Deus está chamando para você liderar um GDA. Talvez. GDA é cuidar de vidas, né? GDA assumir uma figura que os outros não têm. Talvez. E mesmo que você não seja líder de GDA, vai cuidar de alguém, pelo amor de Deus. Deus te deu um amor demais para guardar só em você. Você é um vasinho pequenininho para guardar tanto amor. Rapaz, olha. Uma igreja que não perde a cruz de vista, suporta a dor de quem quer que seja, assume a responsabilidade, assume o papel de família a quem precisa. E por fim, uma igreja de cruz, uma igreja que não perde a cruz de vista, proporciona um caminho da cruz ao jardim. Proporciona um caminho da cruz ao jardim. Verso 40 e verso 41 aí em João 19. Abre a sua Bíblia aí rapidinho.
Verso 40 e 41 de João 19. Você fechou a Bíblia, crente? É sério? Eu achei que era só abrir. Misericórdia. Louvado seja Deus pelo aplicativo da Bíblia, né? Que aí rapidinho. Verso 40 e verso 41 de João 19. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia ali um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Quem são esses dois aqui, gente? Duas figuras que você conhece. José de Arimateia, que está narrado aí no verso 38, e Nicodemos, que está narrado no verso 39. No caso, José de Arimateia, era membro do Sinédrio. Não tem o Sinédrio que condenou Jesus? Que levou Jesus para Pilatos? José de Arimateia estava lá. Só que calma, antes de você tacar a pedra nele, ele foi um dos que foi contra. Mas possivelmente foi um voto vencido. E Nicodemos, sim, é aquele que foi encontrar com Jesus de noite. Não encontrou com Jesus de dia, não encontrou com Jesus às claras, encontrou com Jesus às escuras, sem que ninguém o percebesse. E Nicodemos era simplesmente doutor da lei, possivelmente outro membro do Sinédrio que teve um voto vencido. Só que agora, diante do ocorrido, eles tomaram a decisão de se expor. Eles tomaram a decisão de mostrar a cara. José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Por que pediu o corpo de Jesus? Porque era comum na crucificação deixar o corpo apodrecendo lá, como um sinal de disciplina. Então, entendeu o tamanho da vergonha? Então era para ficar lá até o osso secar, apodrecendo mesmo, pendurado no Calvário. Só que aí José de Arimateia vai lá e faz o quê? Pilatos, deixa eu tirar ele de lá. Não deixa ele pendurado lá não. Só que ele precisava de um lugar para colocar, certo? Aí Nicodemos entra na história. Com o quê? Com o lugar? Não, porque possivelmente o lugar também era de José de Arimateia. Mas Nicodemos vem com as especiarias. Vem preparar o corpo do mestre. Em outras palavras, vem dar um enterro digno a quem foi crucificado. Loucura. Assumiu a dor. Assumiu o papel de família. Porque eles não eram parentes de Jesus. Era para os parentes de Jesus fazer isso. Eles foram lá. E o que eu acho mais significativo nesse texto, a batalha que começou no jardim termina no jardim. Eu falei isso no culto 17, vou repetir para você. A última gota de sangue de Jesus, a gente sabe onde foi. Ok? A última gota de sangue de Jesus, a gente sabe onde foi. Evangelho de Lucas. O soldado vai lá, transpassa uma lança no lado dele. E ali sai sangue e água. E a primeira gota de sangue de Jesus, onde foi? No Getsemane. O mesmo texto de Lucas fala que Jesus orou intensamente, de tal forma que suava sangue. Sabe o que eu aprendo com isso? A primeira gota de sangue derramada para mim e para a sua salvação não foi fruto de um golpe, foi fruto de uma entrega. E a última também. Porque depois que Jesus expira, que o soldado vai lá e fura ele. A primeira e a última gota não foram arrancadas de Jesus, foram entregues. Lá no jardim Jesus começa a batalha. Lá no jardim Jesus começa a orar. Lá no jardim Jesus ora por mim e por você.
E agora, o seu corpo vai encontrar a paz em um jardim. Por isso que eu e você, como igreja, precisamos proporcionar um caminho da dor para o alívio, da cruz para o jardim. E sabe por que a gente não faz isso? Primeiro, por puro egoísmo nosso. Queremos Jesus só para nós. Jesus é meu e de mais ninguém. Ele me ama. Você eu não sei. Você eu não sei. Egoísmo. Se houvesse um pingo de egoísmo em Jesus, eu e você não estaríamos aqui para contar a história. Se houvesse um pingo de egoísmo ao longo dos mártires da história, eu e você não estaríamos aqui para contar a história. E as próximas gerações vão contar com o meu sangue ou não? Vão contar com o seu sangue ou não? Você vai guardar Jesus só para você? A segunda é ainda melhor. Nós não proporcionamos esse caminho de alívio por preguiça de se expor. Eu vou dar minha cara? Vou não. Eu falar de Jesus para ele? Quem sou eu para falar de Jesus para ele? Quem é você, igreja? Então você pode falar de Jesus para quem quer que seja. Você é um filho amado? Então vai falar do amor do seu pai. Vamos parar de ser um pouco egoísta. Vamos parar de ser esse medo de exposição. Não olha para mim, não olha para Jesus, não, olha para mim. Porque eu tenho buscado estar perto dele. Sim, a gente precisa entender, como Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como sou de Cristo, em um determinado momento. E no outro momento ele diz, sede imitadores, pois de Deus, como filhos amados. Sabe qual é a diferença de um texto para o outro? O que começa aqui foi amadurecendo, 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 a ponto de ir direto a Deus, sem precisar de referências. Esse é meu desejo, que você amadureça, de tal forma que eu me torne uma vaga lembrança para você. Porque você vai estar tão perto do Pai, e eu vou estar do seu lado dando risada. Isso aconteceu com Bartimeu, sabia? Marcos capítulo 10, verso 49. A parte B. E chamaram o cego, dizendo: ânimo, o mestre está te chamando. Os mesmos que alguns versículos para cima estavam dizendo para Bartimeu: cala a boca, para de perturbar o mestre. A nós aqui, ó. Os mesmos. Sabe o que mudou? Jesus para. Jesus parou e os discípulos: o que foi, Senhor? O senhor precisa de alguma coisa? Chama ele para mim. Já que vocês não tiveram a coragem de ir lá e trazê-lo para mim, eu paro para que vocês tragam ele para mim. Olha a vergonha que essa galera passou. Aí chegou lá: vamos, o mestre está te chamando. Aquele risinho amarelo. Existe um hino na harpa cristã que diz o seguinte: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Sabe como? Não perca a cruz de vista. Assuma as dores de quem quer que seja. Assuma o papel de família para quem precisar. E principalmente, conduza da cruz ao jardim, da dor ao alívio. Se põe de pé, igreja. E eu encerro com essa frase: igreja, fomos enviados
Nós não fomos chamados, nós já fomos enviados para proporcionar descanso e não mais peso. Você não pode ser mais peso para alguém, você precisa ser descanso. Então, como uma igreja de cruz, cumpramos a nossa missão.